cançãonovaplay.com. Assine já! Bom dia, uma ótima manhã para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. É sempre uma alegria chegar até você, até a sua casa. Hoje vamos falar de um programa muito legal, muito bom, que é A Força da Gentileza. E já quero perguntar para você, como anda a sua gentileza, hein? Você tem sido gentil com você, com o outro? Pois é, o que vamos estar batendo esse papo gostoso aqui na nossa sala, e quero começar a apresentar doutora Raquel Vilela, que é médica e escritora. Bem-vinda, doutora Raquel. Eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui. Que bom, para nós também. A Tuca Moreira, bem-vinda, Tuca, mais uma vez no Manhã Viva. Ah, obrigada. Fazia tempo que você não vinha, né? É verdade, senti falta. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. A Tuca, que é especialista em imagem pessoal, viu, gente? E também aqui, gente, eles voltaram, o projeto Coração Palpita. Olha, a Marina Flor, que bonitinha, gente, que a Marina Flor está. E o Guto Passarinho. Eles vão estar cantando aqui durante o Manhã Viva, estar alegrando aqui a nossa manhã, bem legal. E quero perguntar de novo para você, como anda a sua gentileza? Você tem sido gentil com você? Tem sido gentil com o outro? Partilhe conosco nas nossas redes sociais, @Manhã Viva. E quero perguntar aqui para meus convidados, como anda a gentileza de vocês, a começar com a doutora Raquel. Ah, que coisa muito boa. Eu acho que a gentileza são pequenos gestos, né? Já começa de manhã. Hoje, quando eu estava vindo para cá, o trânsito, né, muito complicado. A gentileza de deixar alguém passar na sua frente, a gentileza de dar um sorriso, e isso muda toda a perspectiva, às vezes, de um dia, né? Às vezes a pessoa levanta, às vezes ela tem um problema, às vezes está pesado a vida dela, né? E de repente você dá um sorriso, e esse sorriso acolhe, né? A gentileza, ela não tem que ser especificamente um presente, não tem que ser coisas grandes. A gentileza, ela tem que ser coisas pequeninas, né? Que muda o entorno. É um bom dia, é uma boa tarde, né? São coisas assim, gestos pequenos. A minha gentileza, ela começa assim, e começa no dia a dia. Eu tenho 4 filhas, mas 2 já casaram, já estão fora de casa. Então, a minha gentileza é que eu não saio de casa sem passar no quarto delas, que já são adultas, e dar um beijo em cada uma. Então, essa é a minha gentileza pessoal que eu faço. E aí, o que acontece? O dia que eu saio um pouco mais tarde do que elas levantam, vão lá e me dão um beijo. Dão um beijo. Nunca pedi isso, né? Mas é um ato natural. Por quê? Porque como a gente vai fazendo isso de uma forma tão natural, né? A gente vai criando um ambiente natural para a gentileza. Realmente, a gentileza gera gentileza, né? É verdade, gentileza gera gentileza. Eu sempre brinco com meus alunos e pacientes. Olha, gente, o importante, às vezes, não é o que você diz, é como você diz. Pessoas, por exemplo, que têm aquela mania de usar o dedinho. Olha, Rose, eu já falei com você. E, gente, esse dedinho é um dedo que expressa terrível, muito né? autoritarismo. E a gente repara muito isso, por exemplo, enriste. dentro dos casamentos. Às vezes a pessoa vai falar uma coisa. Gente, muda a maneira, a expressão do rosto, a entonação da voz, né? Porque isso conta muito, a maneira como eu falo. O mais importante não é o que eu falo, é como eu falo. Então, a gente precisa entender que a entonação de voz que eu uso, a maneira como eu uso as minhas mãos, até o meu rosto, né? Isso. Quando ele está de uma maneira muito confiante em excesso, eu expresso uma imagem um pouco arrogante. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso no nosso dia a dia. Para a gente expressar uma imagem de mais elegância, de mais equilíbrio, de mais delicadeza. Isso é gentileza, né? Claro. E vocês, como que a Marina Flor, Guto Passarinho, tem vivido a gentileza? Acho que a gentileza a gente vive da hora que acorda até a hora que deita, né? É uma escolha. E a gente pode escolher agir com gentileza, né? Então, escolher a forma de dizer, escolher a entonação, tudo isso que a gente, né, que a Tuca trouxe pra gente. E escolher as atitudes que a gente vai ter com cada pessoa que se aproxima da gente durante o dia, né? Então, eu acredito que eu tenho sido cada vez uma pessoa mais gentil. E eu acho que comigo, no relacionamento, em casa, com a família, é uma escolha.
E é uma escolha consciente. Eu quero ser gentil. É uma eu decisão, quero ser né? melhor. É uma decisão diária. Eu quero trazer gentileza para o mundo. Eu quero ser uma pessoa cordata, né? Eu não quero maltratar o outro. Essa é a minha decisão, né? Porque eu acredito. Da outra vez no outro programa a gente falou que o mundo melhor ele começa quando eu decido ser melhor, né? Então eu tomo essa decisão. Às vezes eu não dou conta. Às vezes eu dou uma distraída e deixo de ser gentil. A nossa humanidade. Aí chega a outra decisão, a nossa né? humanidade Assim, não vem é? pra É verdade, fora, né? todos nós. Todos nós temos momentos assim. E aí é uma que- oportunidade de refazer. Ok. Por isso que a gente tem que estar sempre fazendo essa autorreflexão, né? Exato. Isso mesmo. Como que, às vezes, sem querer, você se irrita, né? Porque você tem sua vida pessoal, tem uma série de problemas também que permeiam a nossa vida. Então, nem sempre você consegue ser gentil o tempo inteiro, né? Não Às tem vezes, jeito. principalmente à noite, a gente fazer um exame de consciência, né? isso À mesmo. noite. E a nós que vai deitar, nossa, como que eu agi durante o dia? Meu Deus, O que eu posso eu fazer de respondi melhor mal amanhã, para essa né? pessoa, né? Eu não fui tão gentil, eu fui grossa com aquela pessoa. verdade. Eu não devia ter respondido à altura, né? Se ela deu uma resposta, eu devia ter respondido de uma forma diferente, que às vezes ela ia se tocar, né? Que ela realmente agiu mal comigo, né? Então, assim, não, mas amanhã eu me decido a ser melhor. É verdade. Isso que você está falando é essencial, ô Rose. Para nós buscarmos sermos pessoas melhores do que nós já somos hoje, em todas as áreas da vida, a gente tem que fazer o para casa, o exercício de nos enxergar de fora. Bom, será como que eu agi naquela situação? Será que eu poderia ter usado um outro tom de voz? Será que eu poderia ter usado outros tipos de palavras? Será que algumas palavras que eu falei não ficaram legais? Eu deveria tirar esse tipo de palavras do meu vocabulário? Então, a gente tem que fazer esse exercício de autopercepção. É como diz a Marina, é uma decisão diária. Diária. E cada Diária. momento, a cada momento. cada né? momento. E é interessante quando a Rose comentou, eu tenho uma percepção de palavras, assim, por exemplo, eu deveria ter feito diferente, não é gentil comigo. Eu posso fazer diferente, que é o que a Tuca está trazendo, assim. Olha. Será que eu posso? Eu posso fazer diferente da próxima vez, porque eu deveria. É o passado e o passado eu não posso corrigir. Claro. Mas Isso. amanhã eu posso. Amanhã eu né? posso. Amanhã eu posso Da próxima fazer vez diferente. eu posso. Eu posso fazer Eu É uma posso diferente. tentar, afirmação, né? eu posso tentar outra vez, né? Uma vez que eu entendi onde que foi que eu não fui bem, e isso é gentileza comigo. Entender que eu não sou perfeita, né? E que eu posso tentar outras e outras e tantas vezes. Eu tenho uma amiga que é interessante mais. Ela estava no aeroporto, então ela foi comprar uns biscoitos para comer naquelas quitandas que tem naquelas ilhas, né? Então ela sentou do lado de um senhor e de repente ela abriu o biscoito e começou a comer e o senhor enfiou a mão dentro do biscoito. Olha. Começou a comer. Aí ela foi ficando irritada com aquilo, uma quantidade, e ele enfiava a mão, e ela falava, enfiava a mão, comia o biscoito, e ele ia lá e comia o biscoito. E por fim, ela falou assim, não acredito que esse homem vai continuar comendo meu biscoito. Ele foi, olhou o saco, viu o último biscoito e ofereceu para ela. Ela falou, cara de pau, nem olhou para a cara dele, ele gentilmente pegou, comeu. Quando ela foi para a fila para poder entrar, chamado para fazer o check-in, ela abriu a bolsa dela, o pacote de biscoito dela estava lá dentro. Ou seja, ela não tinha, ela comeu o biscoito inteiro dele, ela não tinha tirado o biscoito e ele teve um ato de gentileza Meu excepcional, Deus. inclusive oferecendo o último biscoitinho para Pra ela. Então, assim, olha só para você ver, assim, aquilo mudou, ela falou assim, gente, eu me senti tão pequena mediante assim, Que o sentimento vergonha, né? que aquilo me gerou, né? E aí a gente fica pensando, como que a gente agiria diante de determinadas atitudes que você pensa que a pessoa está fazendo com outra intenção? Que é isso que é o mais interessante, é né? Porque você que verdade. entende muito disso. É verdade. Né? Às vezes você coloca na pessoa uma intenção que na verdade não existe. Né? E aí você reage frente a isso de uma forma diferente. Né? É verdade. Eu gosto, a gentileza, assim, não só a gentileza, como tudo que é positivo, é bom, assim, a gente tem que, às vezes é difícil a gente, para resolver essa equação de onde ela mora, onde que está essa gentileza, a gente pensar como a gente gostaria de ser tratado, né? É sempre fácil, a gente sempre quer ser tratado com gentileza. Tratado A gente bem, quer né? sempre ser tratado com respeito, né? Então, é automaticamente interessante que a gente entenda que também devemos fazer a mesma coisa, né? Sim, sim. Se eu gosto de ser tratado dessa forma,
é natural que eu trate assim também, né? Claro. Então, isso é importante para a gente ver. Quando você estiver com dúvida, como eu gostaria de ser tratado nesse momento, né? Quando é o contrário, né? Que é uma empatia, né? Aí, da mesma forma, você consegue transformar. Às vezes, uma forma que você usa de forma impensada, numa forma generosa, né? Delicada, que faz toda a diferença. Nossa. E a influência, experiência de vida, influencia da pessoa ser mais gentil ou não ser mais gentil? Olha, segundo algumas pesquisas da neurociência, comprovam que nós somos o resultado das nossas influências diárias. É um dado científico. Então, o que acontece? Se eu convivo com pessoas dentro da minha casa que são mais arrogantes, mais rudes, mais frias, não necessariamente 100% que eu vou ser igual àquela pessoa, mas eu tenho uma tendência de espelhar aquele comportamento, ou seja, de reproduzir aquele comportamento, mesmo que seja de forma inconsciente. Então, se eu convivo com pessoas que são mais rudes, mais frias, né, um pouco mais grossas, eu preciso de me olhar de fora, fazer o para casa e me perceber, será que eu estou reproduzindo esse comportamento inconsciente? Tem pessoas que reproduzem, tem pessoas que não reproduzem, né? Então, a gente precisa de fazer esse exercício de autoanálise. E até a pessoa, ela pode decidir não agir como aquelas Claro, pessoas. mas Sim, para ela decidir, é o que você está bem dizendo, primeiro eu preciso fazer o exercício de autoanálise, para perceber se eu estou produzindo ou não o comportamento. Na ciência a gente chama repetição de padrão. A gente repete padrões inconscientes de pessoas que nós convivemos muitas horas por dia. Olha só. É muito interessante isso, a neurociência comprova isso. E isso é muito importante, porque quando você fala em termos do ambiente de trabalho da gente. É claro. Não é isso? É Porque verdade. se a gente tem um ambiente de trabalho hostil, a gente chega no ambiente, é um ambiente mais pesado, A as gente coisas... se sente mais pesado, Não é né? verdade? É. A gente se sente mais pesado, as coisas agarram, parece que não vão direito, né? Sim. Então, assim, realmente é complicado. Eu lembro que durante um tempo grande eu trabalhei no laboratório Geraldo Lustosa, o doutor Geraldo Lustosa ainda era vivo, e ele falava assim, nossa, o cliente quando começa a dar problema na recepção, tudo dá errado com o exame dele até o final. Olha só. E era incrível, tudo acontecia. Parecia assim que era uma energia mesmo, sabe, que gerava em volta daquilo que... Então, ele treinava muito todos nós na recepção a ser extremamente gentil e a, de uma certa forma, colocar um tapume quando ele falava assim, eles sempre têm razão, porque eles são o lado mais vulnerável da moeda, né? Assim, eles São estão mais doentes, frágeis, estão se sentindo doentes. mais frágeis. Então, tudo que eles fizerem, nós vamos engolir. Nós vamos devolver de uma forma diferente, né? Então, assim, mas eu falo assim, na doença é onde o ser humano expressa a sua maior vulnerabilidade, né? Verdade. Em todos os sentidos. E muitas vezes é no ambiente hospitalar que você não encontra aquilo que você gostaria, né? Não é acolhido numa UPA, você não é acolhido como deveria. Então, às vezes eu falo que o problema nem é a falta do médico, a falta, assim, o sistema de saúde está tão sucateado, igual a gente sabe que está. Sim. Eu acho que é a forma, exatamente o que você falou, Tuca. O É a forma, atendimento. são as palavras que você usa A para humanização, poder acolher. né? A pessoa pode sentar e esperar um tempo enorme, mas ela vai estar satisfeita porque ela foi bem acolhida, né? O ser humano ele tem essa necessidade de ser acolhido. Eu me lembro uma vez que eu fazia um tratamento com uma dermatologista e ela demorava assim, muito mesmo, 40, 50 minutos, às vezes até mais de uma hora. Aí sabe quando você pensa assim, eu vou embora, eu não volto aqui nunca mais, meu Deus, que falta de respeito. Mas quando você entrava na sala dela, como você está? Como está o seu marido, a sua filha? Ou eu chamo Rosane, né? É uma Tuca, mas atenção. Rosane. Não, você pensava assim, meu Deus, ninguém me trata assim? É verdade. Nossa, eu vou ficar aqui Agora esperando 2 horas. Isso me fazia Tanto que eu voltar. vou esperar. Isso é gentileza. É gentileza. Olhar nos olhos, falar o nome da pessoa. Quando eu olho nos olhos da pessoa, ter um contato visual por mais de 15 segundos, o meu cérebro estimula a ocitocina e o cérebro da pessoa também. A ocitocina é o hormônio do quê? Da confiabilidade. Então, olha que interessante. Quanto mais eu contenho um contato visual, mais as pessoas confiam em mim, gostam de mim. E hoje, nessa sociedade super corrida, que infelizmente, se a gente não vigiar, nós estamos ligados no piloto automático, você acaba não olhando no olho, Sim, não falando é o nome da verdade. pessoa, ops, oi, ops.
mas não é? Fica no Ops, O outro gesto bonito é o médico levantar e ele mesmo ir lá e chamar o paciente. Ai, que pelo lindo, nome. é. É um gesto lindo, Fulano simples. da Nossa, tá me Que chamando hoje, pelo meu nome. nessa loucura que a gente vive, a secretária vai, É. ela mesma leva e conduz. E aí fica uma coisa tão impessoal. Você já recebe o paciente dentro da sala, né? Então, quando o médico se levanta e vai lá, é a importância que ele está dando, né, ao paciente, fala o nome, por favor, Sim. entra, né? A mesma coisa acontece com o meu ginecologista. Aí eu Sim. brinco com ele, falo assim com ele, quando eu entro aqui dentro, eu me sinto uma rainha. Mas é eu lá no caso. Dá nem vontade de sair daqui. Dá nem vontade A de sair. doutora demorava. Ô, gente, sério, teve uma vez que eu esperei 1h40. Aí eu entrei e já ia falar com ela, senhora doutora, eu não vou voltar mais aqui, que eu acho uma falta de respeito. Quando eu entrei, a pose assim, mas como você está? Olha, eu separei uma sacolinha. Quando ela falou que separou uma sacolinha de umas amostras pra mim, eu falei, eu tenho que voltar mais vezes. Eu vivo também essa Oh, experiência. meu Às vezes é Deus. uma das minhas médicas que eu chego lá, demora um pouquinho, mas ela fica no mínimo 50 minutos. Pois é. Ela senta, me coloca para sentar lá no outro sofá e fica perguntando, Aí, tá vendo? perguntando. Aí ela fala, olha, eu já reservei os seus remédios, viu? As amostras que Olha que bonito, né? ela pensa em mim e já deixa bonitinho, separado. gente. Eu saio de lá com uma sacola também. Agora, ô Rose, olha aqui, gente, me permite falar uma coisa muito interessante? Quando me falam sobre gentileza, olha que interessante. Eu penso que o ponto número 1 é você saber ouvir. Nós estamos passando por momentos na nossa sociedade, contexto socioeconômico Verdade, do Duca. país, em que muitas vezes eu estou conversando aqui com a Rose, eu não quero, não é ser aconselhada. Eu quero é que ela me ouve, me compreende, demonstra, que eu sei o que você está passando. E o que a gente se coloca numa posição que quando o outro vai nos confidenciar alguma coisa, olha, eu acho que você deve fazer assim, se você fizer assim, assim, assim. Não, o ser humano, ele não tem essa necessidade. A necessidade básica do ser humano é ser ouvido e compreendido e não aconselhado. Você falou tudo. Isso me É? fez lembrar Ser Rubem Alves. amado, né? Rubem Alves tem uma fala que ele fala assim, existe tanto curso de oratória, mas não existe nenhum de escutatória. Pois é verdade, Não é verdade. Não é verdade? Não existe nada que te treine, ter a paciência para ouvir o outro. A paciência. Pois é. E olha Né? que nós temos só uma boca e 2 ouvidos, né? Ou seja, a gente deve escutar mais. Muito mais. Mas vamos escutar então uma coisa boa agora, gente. Eles vão cantar para nós o projeto que Coração lindo. Palpita e assim vamos para o nosso intervalo e já voltamos falando sobre gentileza. Você falou de um mundo melhor? Vamos. O mundo melhor começa assim, ó. Escutar os sentimentos é se olhar por dentro, é tentar enfim se conhecer. Escutar e escutar os nossos pensamentos e saber os seus porquês. Porquês. Uma dor, Qual a razão? uma tristeza. O que pode ser? Tenho medo. Eu quero entender o que eles querem me dizer. Escutar os sentimentos é se olhar por dentro, é tentar enfim se conhecer. Escutar e escutar os nossos pensamentos e saber os seus porquês. Porquês, um amor, Quanta emoção, uma alegria, alívio então, uma esperança. bonança. O que eles querem me dizer? Quanto mais, Eu me conheço. mais eu posso. Manhã Viva de volta, estamos aqui, gente, no bate-papo gostoso. Saímos do intervalo, mas ainda estamos falando de gentileza. Como é importante nos dias de hoje sermos gentis. E a Canção Nova é uma obra de evangelização que não tem propaganda comercial. Vivemos da gentileza de muitas pessoas que se associam a esta obra de evangelização. E uma das formas práticas e rápidas é pelo débito automático. Você entra em contato e fala, eu quero que debita tal valor da minha conta no dia tal também. Então, tudo isso é levado em consideração, é só você entrar em contato com o site clube.cançãonova.com ou ligando diretamente para os nossos atendentes lá no DDD 12 3186 2600 e dizer, eu quero me tornar um sócio dessa obra de evangelização. Desde já, Deus lhe pague, Deus dê cêntuplo para você e para a sua família. Estamos então aqui falando de gentileza, estou aqui com a doutora
Nossa senhora, me deu branco agora, doutora. Raquel Vilela. Doutora Raquel, com a Tuca, estamos aqui com o Coração Palpita, falando, gente, de gentileza, partilhando essa experiência. E eu pergunto para você, você tem sido gentil com você, com os outros? Quais são as atitudes que atrapalham você de viver essa experiência? Partilhe conosco aí nas nossas redes sociais, @manhãviva, e vamos estar lendo aqui durante o programa, tá bom? E eu quero falar aqui com a doutora, né? A doutora, além, né, de ser médica, né, de fazer muitas outras coisas boas, ela escreve, né, doutora? Como que surgiu essa experiência dos livros? A experiência dos livros é o seguinte, eu acho que desde criança que eu sempre gostei de escrever, mas nunca soube que eu queria escrever para que os outros vissem aquilo que eu estivesse escrevendo, né? Então, era sempre assim, uma cartinha dentro de casa, para uma filha, para o marido, coisas pequenas, né? Mãe, familiares. Mas foi através de um ato de gentileza que eu virei escritora. Olha. Meu marido, ele é médico, oftalmologista, e tem uma paciente dele que é da Academia Feminina Mineira de Letras e foi presentear ele com um livro. E ele virou e falou assim, olha, a minha mulher também é escritora. Quando ele chegou em casa e falou isso, eu falei, eu vou te matar, porque eu não sou escritora, para com isso. Ele falou, Raquel, ela vai te ligar, ela é uma mulher maravilhosa, né? É a Natalina Jardim, ela vai te convidar para você poder ir numa reunião da academia. E aí, em respeito a ela me ligou e eu fui. E ela me disse assim, leva seus trabalhos. Eu falei, que trabalho? Eu não tenho falei, nada. vou matar meu marido hoje. Aí ele falou comigo assim, pega todos aqueles poemas, aquelas Pega as coisas que você cartinhas. escreveu. E eu levei os poemas e ela me apresentou e eu comecei a ler. Ela pediu para mim ler os meus trabalhos, que na verdade não era, nunca tinha tido ainda um livro publicado. E elas gostaram demais. E na academia, para a gente poder entrar, tem que ter falecimento, né, de algum membro efetivo. Mas você pode ser convidado a entrar como benemérito. Mas você tem que ter uma obra literária publicada. Claro. E aí veio a ideia, eu gostei tanto, entrei num mundo de literatura, que é um mundo completamente diferente de tudo que eu vivo. Me apaixonei com tudo aquilo que eu via e escrevi meu primeiro livro de poema, que chama-se Perene. E depois veio A Lua Tem Mesmo 4 Fases, e depois veio a minha fase infantil, que foi quando eu comecei no Hospital da Baleia a conviver com a ala de oncologia infantil. Né? Aí veio O Sorriso de João, que já está na 3ª edição, e é um livro que vende muito, e todas as minhas obras é feita em doação para uma determinada causa, todas. Né? Então, o livro do João foi doado e é a doação completa até hoje para a oncologia infantil. O livro O Sonho Careca é para o Hospital de Jaú, de oncologia infantil. Né? O livro História de Lucas, que tem o CD que eu falei com a Marina ali um pouco antes, ele foi doado para o Lar Teresa de Jesus, que acolhe pacientes que vêm do interior e é totalmente vivo de doação também e que fazem tratamento de câncer. Né? Fiz o último agora, que teve o prefácio do Padre Elton, né? Que chama O Mundo dos Perdidos e Achados, que fala uma coisa muito interessante que eu estava comentando com você, não é isso? Estava falando que a história passa num drama que conta que as virtudes sumiram do mundo, todas as nossas virtudes. Mas você só poderia escolher uma que pudesse resgatar todas as outras. E aí é que é escolhida pela personagem a empatia. Que é exatamente o que você falou, quando você se coloca no lugar do outro, você gera todo esse processo. E aí foi doado esse livro para fazer óculos para as crianças do SUS, aqueles óculos mais complicados, que o SUS não dá, de lentes cilíndricas, que são caros. Nós já conseguimos fazer a doação de 50 óculos. Então, assim, eu sempre com uma obra. Fiz um outro também para adulto, que eu comentei com você, Tuca, né? Que é A Leveza que a Vida Tem, o AVC, que foi escrito junto com o paciente, que foi diretor da ArcelorMittal. Esse também foi passado para o inglês e vende na Amazon. Eu nem fiquei sabendo, fiquei sabendo depois. Que chique! Porque se tornou, assim, um exemplo de luta, né? Contra assim, as sequelas que o AVC pode trazer. E aí eu entrei nesse universo de escrita e me encontrei ali, né? Legal. E está surgindo mais algum livro novo por aí? Tem um livro lindo. A menina que gostava de plantar árvores. Ah, que legal, gente. Que lindo. E o Coração Palpita? Tem aí semeado a gentileza, fazendo muitos corações palpitar?
Pode falar. Eu acho que sim, né? O Coração Palpita é um trabalho autoral, eu e o Guto somos um casal. Então, o Coração Palpita, ele nasce da nossa família. E a ideia é levar para o mundo músicas que falem de valores. Cantar o bem, cantar a alegria, né? Despertar as consciências para o bem e para uma vida melhor, momentos melhores com os filhos, né? Então, a gente se intitula como um grupo infantil, mas nós cantamos músicas para quem tem coração. Então, quem tem coração se beneficia, né, do Coração Palpita. O Vai Guto ser que tocado, compõe né? as músicas, as Olha. composições são autorais, o Guto que compõe, né? Olha Eu que brinco lindo. que ele compõe e eu descomponho. Ele escreve bastante, aí a Olha gente que vai legal. fazendo essa dobradinha. A gente eu sou educador e tudo, e eu acho que a gente tem vê com muita necessidade no mundo falar disso, falar de gentileza, verdade. falar de valores. Né? A Oferecer, todo né, uma momento a coisa gente diferente. recebe uma chuva de outras coisas, né? Sim, verdade. Então a gente está até lançando um trabalho chamado Chuva de Valores. Ah, que Nossa. lindo. E a gente olha. precisa disso, né? De que Que cada lindo. um que tem valor se transforme nessa gota. Isso. E que não deixe de falar, não deixe de agir como uma pessoa do bem, né? Muitas vezes a gente... O lado bom nosso fica meio escondido, né? E a gente tem que pôr ele para fora, tem né? Isso escancarar mesmo, o que é positivo, escancarar o que é do Isso bem, o que é mesmo. do amor, né? E a gente vê, você estava falando de gentileza, às vezes é mais fácil ser gentil com quem a gente não conhece, né? Verdade. Você falou tudo. É Guto. muito Ele tá mais perto fácil, de nós, né? a gente já conhece até as fraquezas. Você os limites. né, se Aí tem os posicionar, ó, vícios, o né, de atendimento é com linguagem, gentileza verdade. numa loja, é às vezes mais fácil do que você, de repente, atender o seu marido, o seu filho, É Falou verdade. tudo. a sua esposa. Policiar, Então, né? quando a gente canta, a gente quer entrar nas famílias, a gente quer inspirar as famílias, assim, elas Coisa linda. olharem essa coisa de dentro mesmo, é de brincar junto. Eu um filho, né? Você está trabalhando, o filho chega, pai, olha isso aqui, depois. Você não fala nem o nome, você falou o médico, fala o nome, não sei o quê. Isso. Agora o pai tem que falar. O pai também tem que olhar no olho. É verdade. O pai também tem que conectar, o pai tem Acolher, que, né? a mãe, o pai, porque senão esse sujeito, filho, ele não vai ter esse exemplo, né? Que foi o que a Tuca comentou no verdade. primeiro quadro, né? O que a gente está oferecendo para as nossas crianças, para as nossas famílias, né? Como exemplo, como ambiente. É esse o ambiente que eu quero oferecer? E uma né? questão de percepção, às vezes você perde a ponta do negócio, né? Por exemplo, às vezes você tem um filho adolescente, você fala, nossa, mas ele não me respeita. E às vezes a ponta está lá no iniciozinho. Às vezes Será por que você muitas se questões. deu ao respeito também? Será que você se mostrou falou respeitosa, tudo, Rose. né? Será que você deu esses Falou bons exemplos? tudo. Qual a primeira vez que essa criança ouviu um obrigado, ouviu um por favor, Pois é. ouviu me viu desculpe. você deixar alguém passar sem reclamar? Então isso é que vai marcar essa criança para o resto da vida, assim. Não é fácil. Não. Quando a gente fala isso, a gente tem pai, né, que já fala assim, ai, não, já fiz Precisamos tanta bobagem, e agora? Não, sempre há tempo de verdade. mudar. Mudar também é um bom exemplo. Quando Isso. você muda, você mostra para uma geração que é possível É mudar. verdade. É possível transformar, mesmo que você tenha errado a vida inteira. Olha, como disse De hoje Santo para Agostinho, frente, transforma. nada é mais permanente do que a mudança. Eu, quando vi esse paradoxo, falei, gente, que é isso? Como que nada pode ser mais permanente do que uma Que é uma mudança? É verdade. Mas se é a gente não Ela estiver é diária, disposto né? a mudar É. o tempo inteiro, não é, Guto? Constante, diária. Você tocou no ponto primordial aí, estar é. com essa disponibilidade de mudar, né? Pois é. E a gente também não pode ver de acordo com as nossas circunstâncias. Porque o que acontece? Né? Por exemplo, às vezes a pessoa está passando um problema de saúde, um problema no relacionamento, ou problema com o filho, ou problema financeiro, né? Nas finanças. E aí, se eu for viver de acordo com estas circunstâncias, eu vou descontar no outro, num tom de voz, numa resposta ríspida e fria. Então, quando a gente trabalha inteligência emocional, todos nós deveremos trabalhar isso, a gente precisa entender que nós não podemos viver de acordo com as nossas circunstâncias, porque todo mundo tem sua aflição. Tem uma que é verdade. com o filho, tem uma que é com o marido, tem uma que é com as finanças, tem outra que é no trabalho. Todo mundo passa por dificuldades e aflições. Bom disse nosso Senhor Jesus aí, Deus, Que né? dica você dá, Tuca, pra gente, né? É Pra não verdade. se deixar levar
por essas circunstâncias, não deixar o nosso emocional falar mais alto. Olha, né? Tem vezes o nosso sangue ferve, né? eu até É disse verdade. isso para os meus alunos ontem à noite, inclusive, que coincidência, eu estava ministrando um curso sobre comunicação de excelência, gentileza, oratória. E eu sempre falo para os meus alunos e para os meus pacientes, Rose, olha que interessante, o doutor Augusto Cury, que é um médico psiquiatra aqui do Brasil, né, renomado, escritor, ele sempre fala uma coisa muito interessante. Para você ser uma pessoa gentil, equilibrado, uma pessoa constante emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, você precisa cuidar da sua gestão emocional. Mas como que você faz isso? Você pode estar dirigindo, aqui, conversando nessa entrevista, lá na sua casa com seu filho, com seu marido, no trabalho, de 3 em 3 horas, você para e você se pergunta, como está funcionando a gestão dos meus pensamentos? Eu estou sendo mais rude comigo mesmo? Porque uma coisa é eu não ser gentil com o outro. Aliás, ser gentil com o outro. E ser um carrasco de mim mesmo. Sim. Porque eu estou cansada de ver no meu consultório, nos meus atendimentos, pessoas que parecem que vivem com um chicote assim, ó. Se autoflagelando. Se autoflagelando. Será que você é gentil com você? Se você for uma pessoa Verdade, gentil com Rose. você, com as suas fragilidades, porque todos nós temos fragilidades. Sim, sim. Fica mais fácil de eu ser uma pessoa gentil com o outro, né? Porque eu estou exercendo aí o equilíbrio. Então, de 3 em 3 horas, pare igual agora, deve ser em torno de talvez umas 10 horas da manhã, suponhamos, e se pergunta, até agora, os pensamentos que eu tive, eles mais me trazem esperança ou desesperança? Porque às vezes a pessoa transparece uma pessoa alegre, confiante, mas quando você vai conversar com ela, no meu caso que sou terapeuta, vejo muito isso, a pessoa, ela anda com aquele chicote. Exatamente. Ela é um carrasco de si mesma. E aí, como que você vai viver tranquilo, com uma autoestima bacana? Você não consegue tratar o outro bem, Rose? É verdade. Se você se trata tão mal, então o doutor Augusto Cury fala isso que é muito bonito. Para de 3 em 3 horas e faça uma gestão dos seus pensamentos. Como que você está se tratando? Você está questionando os seus pensamentos? A neurociência comprova que o ser humano tem em torno de 70 a 80 mil pensamentos por dia. Nossa, senhora, é muito pensamento. É muito pensamento. Pois é, olha que interessante. E nós temos um neurotransmissor aqui atrás que chama MUC, memória de uso contínuo. Então, vocês já repararam, quando eu tenho um pensamento negativo, de desesperança, automaticamente parece que surge aquele monte de pensamento negativo? Então, eu preciso cuidar Uma dos meus cadeia, pensamentos. né? Se eu tive um pensamento de desesperança agora, né, triste, que me angustiou, converso com o meu pensamento. Não, mas isso não é assim, porque os pensamentos são automáticos. São. Quem é que não já escutou aquela vozinha assim, isso não é pra você? Você não Ah, vai é. conseguir. Você Ó, é isso aí é fraco. muito pra você. Exatamente. É, isso mesmo. Então, nós precisamos, a dica que eu sempre dou é você trabalhar a sua gestão emocional. E isso vem aí, Deus diz isso pra gente na Bíblia, né? Na Bíblia verdade. Sagrada. É Né? verdade. Então, a gente precisa de trabalhar essa questão, trazer à nossa memória aquilo que nos traz Bem. esperança, Coisa o bem, boa, né? Coisa felicidade, boa. é. Então, a gente precisa vigiar, né? É isso. Ô, Tuca, e como trabalhar também os profissionais, né? Você também trabalha, né, com essas pessoas para começar a gerar essa corrente do bem, que nós podemos dizer assim, Olha, né? eu tenho até palestrado muito em hospitais, eu estava falando com a doutora Raquel aqui, inclusive para trabalhar essa questão da humanização, né? Porque o que acontece? Hoje é comprovado que a nível, por exemplo, de Brasil, muitas pessoas são contratadas pela certificação técnica, capacitação técnica, ou seja, o seu currículo, onde que você estudou, quais são suas habilidades. E sabe pelo que Sua as pessoas experiência. são demitidas hoje? Tem uma pesquisa comprovando, 98% das pessoas que são cortadas são por inabilidades emocionais. Nossa. É por Exatamente, dificuldade Tuca. de lidar com uma pessoa que é muito diferente de mim. Exatamente. Igual eu, Tuca, sou uma pessoa muito comunicativa, muito sanguínea, colérica, que é comunicativa, falo muito, isso e aquilo. Mas se eu não souber lidar com uma pessoa que é mais melancólica, que é mais analítica, Retraída. fala mais baixo, né? Que ela é uma pessoa mais ponderada. Se eu não souber conversar com essa pessoa com excelência e com flexibilidade, eu não vou ter uma empatia no comportamento. Eu não vou saber gerar gentileza. Então, para eu me adequar com essa pessoa, eu preciso mudar o meu tom de voz, mudar a minha expressão facial. Então, a primeira coisa é a gente investir em um processo de desenvolvimento pessoal. É eu conhecer as minhas habilidades, é eu conhecer quais são as habilidades do outro e eu entender
que o que eu tenho de bom, não necessariamente você vai ter. Você vai ter coisas, Rose, que eu tenho, que você tem e que eu não tenho. Sim. E eu preciso entender que as suas características são diferentes das minhas. Sim. Né? Isso é gentileza. Porque hoje a gente percebe muito isso nos casamentos, as pessoas se cobrando. Ah, mas você não é assim? É, Como verdade. se diz, você não é igual eu. A gente forçar o outro a ser igual a gente. Não podemos, exatamente. né? Isso é uma Exatamente. coisa que afasta as pessoas. Com certeza. Ou a então, gente- quando você percebe algo que é uma fragilidade do outro, e aí você toca o dedo na ferida. Pois é. Porque É você sabe que verdade. aquilo ali desestrutura o outro. Você já viu que tem gente que tem essa habilidade, né? De pegar aquilo que o outro é mais frágil. O outro é mais né? frágil, aí ele vai e toca exatamente ali, né? No intuito de... Por isso que isso que você está falando, Tuca, que você trabalha com isso, é uma coisa maravilhosa. Que é você se estruturar, você estar pronta para receber esse tipo de pessoa também. Claro. Que tem essa habilidade de chegar, perceber e tentar ali, de alguma certa forma, às vezes até porque ela não dá conta, às vezes você tem uma determinada atitude, você tem uma determinada virtude que ela gostaria de ter e de expressar e ela não consegue. Então, na tentativa dela de se autoconstruir, ela pensa assim, ao invés dela melhorar a autoestima dela, ela quer destruir o outro Pois é. para ela se sentir bem. É um Isso a gente mecanismo de passa defesa, demais. né? É um Tem, mecanismo de tem defesa. essa maldade, essa malícia, né? É. Por que ainda existe, né? Isso, né? Pessoas assim, podemos dizer, é uma fraqueza da pessoa ou também pode ser até uma doença. Olha, Rose, pode ser uma fraqueza do traço de personalidade, do temperamento, de como aquela pessoa cresceu, dos estímulos externos que ela teve na infância e na adolescência. E, infelizmente, sabe o que contribui muito também? A questão cultural. A questão verdade. cultural. Por exemplo, o Brasil é um país muito competitivo. Então, eu vejo muito isso nos meus atendimentos. A pessoa pensa que para ela estar bem, ela tem que estar melhor do que o outro. Quem disse que para eu estar bem, eu tenho que estar melhor do que a doutora Raquel, melhor do que a Rose, melhor do que vocês? Eu não posso estar bem sendo igual a vocês? Mas estipulou essa cultura no Brasil de que para fulano estar bem, ele tem que ser o melhor. Ô, Tuca, e as pessoas também Mas que complicam muito, prepotência né? é essa? quase que É, pra e as estar bem, pessoas os outros não confundem. podem estar tão bem assim. Né? É. Há uma confusão Pois é, entre estar verdade bem isso. com bem material. Não isso é? mesmo. Não Pois é, é, Tuca? tem. Só fica Não é? no material. Só no material. Nós vamos continuar o nosso bate-papo já, depois do nosso intervalo, mas quero pedir para o Coração Palpita cantar para a gente. Nós vamos falar de um poder agora. Um poder que gera gentileza. Olha! É assim, ó. Você sabe o poder que o sorriso tem. Vou te contar também do que ele é capaz. Pode mudar o dia triste de alguém. Pode fazer tão bem e é tão simples. Ele é como a água pura que alivia a sede. Como um pescador de sonhos a jogar a rede. Pesca o peixe perto que por certo quer mudar de rumo. E o dia que está frio e seco aquece e dá frutos. Você sabe o poder que o sorriso tem. Vou te contar também do que ele é capaz. Pode mudar o dia triste de alguém. Pode fazer tão bem e é tão simples. É o melhor remédio, a dose boa contra a seca de amor. E para o doador. Manhã Viva de volta e nós temos duas formas rápidas e práticas para você ajudar a Canção Nova, esta obra de evangelização. As duas formas é pelo boleto bancário, né? Você vai estar recebendo na sua casa o boleto, né? Mensalmente. Você vai, entre tantas contas, né? Agora chega final de ano, são propagandas, são muitas contas, mas atenção, você vai receber também o boleto aí na sua casa e também são as doações online que você pode estar pagando pelo cartão de crédito ou pelo boleto online. São formas rápidas e práticas para ajudar a Canção Nova. É só você entrar lá no clube.cançãonova.com e ver as várias formas de você estar ajudando a esta obra de evangelização. Para que o sinal da Canção Nova chegue mais longe, graças a Deus já chegamos, né? Na Europa, no norte da África, mas vamos chegar ainda mais, se Deus quiser, levando coisas boas, como hoje, o Manhã Viva estamos falando de gentileza.
como o mundo está precisando de gentileza, né? Mas se cada um fizer a sua parte, uma gotinha que seja, nós vamos estar construindo juntos um oceano, né? Como diz Santa Teresa de Calcutá, ela falou assim, minhas obras podem ser muito pequenas, mas é uma gota no grande oceano que é a igreja, que nós possamos fazer também a nossa parte. E eu quero agora também pedir para o Coração Palpita cantar mais uma música para a gente. Depois a gente vai trazer uma gota para todas essas pessoas que querem praticar a gentileza e ainda não sabem como. E a gente então vai ensinar a mudar o pensamento. Pode ir. Tente começar com um sorriso, Isso é fácil, né? Dá um sorriso aí, gente, por favor. Ah, muito bem. dizendo bom dia, dizendo olá, olá. Olá. Pessoal de casa também, olá. Tente completar com um abraço, abraçando a quem quiser te abraçar. Pode abraçar. Não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, não desista, todo dia é dia de recomeçar. Agora, Então, mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, e não desista, não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, não desista, todo dia é dia de recomeçar. Isso aí, gente! É sempre dia de recomeçar, né, gente? Mesmo que se você vai encontrar pessoas carrancudas, ai, sai pra lá, não vem com isso aqui não, chega, não quero abraçar não. Mas não desistir, né, Marina? Não desistir nunca. Sempre é tempo de recomeçar. Ô, gente, começo aqui perguntando para a Tuca. A gente pode dizer que hoje o mundo digital, né, tem atrapalhado muito essas atitudes tão simples do nosso dia a dia e que muitos de nós temos deixado de lado? Nossa, com certeza absoluta. A rede social, ela nos ajuda muito, mas hoje nós já estamos na era do marketing digital 4.0. Ou seja, é assim, ó, tudo é assim. Só que qual está sendo o problema? Você chega, às vezes, em algum lugar e a pessoa, ela tá com o celular e ela esquece que você, pessoa, ser humano, chegou. Que você está lá Não, olhando para ela. o celular é o mais importante. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Porque eu vejo muitos pais chamando a atenção dos filhos, tirando o telefone do filho. Mas a pessoa só fica com o telefone na mão, né? Então, assim, olha, vamos ter lugar, vamos ter, né, equilíbrio. Então, assim, tomar muito cuidado. E outra coisa muito interessante é essa questão da comparação na rede social. Né? Comparar o que você escreve na rede social, porque por trás de uma tela, algumas pessoas ficam mais corajosas. Né? E esquecem de ser gentis, né? São preconceituosas. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque por trás, escondido, a gente pode mostrar uma outra versão que nós temos em nós. E todo ser humano, ele tem o seu lado, às vezes, mais frio, mais rude. Então, a gente tem que se vigiar, porque a rede social, ela faz com que você mostre esse seu lado, e, inclusive, ele até acentua esse lado. Porque existem pessoas que fazem comentários, nossa, Cruéis, né? cruéis. Você nem acredita que você está lendo aqui. Cruéis. Você nem acredita. Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ali é você. Ali somos nós. Né? Ali somos nós. Então, a rede social tem que tomar muito cuidado. Pensar bem antes de Pensar agir, bem né? antes de escrever. Trabalhar o pensamento. Surgiu, acho que foi no Rio de Janeiro, que o nome é muito bonito, assim, eles estão começando um movimento que chama Redes Cordiais. Olha. Eles têm feito encontros no Rio para falar de
Encontros presenciais. presenciais. Olha só que isso bacana. É. Que E não o deixa de nome é ser muito cordial, bonito. né? É lógico. E é um nome, né? Rede social, redes cordiais. Lindo. Né? Olha que Então, bacana, gente. Nossa, legal. é interessante que todo movimento, tudo que se cede, gera automaticamente um movimento de resistência positivo. Sim, sim. Né? O ser humano também quer o melhor, né? Então a gente vê que mesmo que parece que está tudo perdido, começa a surgir luz aqui, luz Quando ali. quando vê um Eu ali acho que nos cabe divulgar e participar, Que né? começam a aparecer para a gente Justamente. poder sair desse Agora, momento, eu queria né? falar de uma questão positiva Sim. das redes e de toda a tecnologia, de um modo geral. Assim. Eu acho que a Tuca comentou da gente fazer esse exercício de parar, né, e avaliar os pensamentos e buscar esse autoconhecimento emocional para que você tenha controle das ações. E a gente costuma conversar sobre um tipo diferente de alimentação, que é a alimentação mental saudável. Olha. E é o que a gente busca com as músicas, que é alimentar os ouvidos e os corações com uma opção saudável. E as Também redes é escolha, sociais né? Ótimo. é uma É igual escolha. que você decide comer um tipo de produto ou outro. Sim, Eu sim. quero comer sem agrotóxico, por exemplo. Isso. Orgânico. Eu posso, por exemplo, não ler tantos jornais que eu sei que vão só dar notícias ruins e posso, por exemplo, dar uma olhada nas notícias tradicionais, mas tem sites hoje em dia de notícia boa. Boas. Procurar um site de notícia boa também. Então, do que você Isso quer se também alimentar? É né? você se abastecer de coisas positivas, né? Isso. E não escolher só o negativo, porque você fica cheio. Cheio Porque de... você vai, muitas vezes, alguns jornais, você vai olhar, você sai assim tão triste, tão Então, assim, desesperançoso. Meu Deus! E você sai Não tem mais jeito, reativo, o mundo né? acabou. Acaba que você sai reativo, despreparado. Você está, na verdade, mentalmente, não fosse pensar um controle de tráfego, né? Você está assim, cheio de avião ruim ali, vão se bater, vão se chocar, né? E se você tiver esse controle, parar, Sim, claro. repensar, né? É, e se alimentar de coisa escolher do que você vai se positiva, alimentar. boa. Então, existem grupos que podem ser montados no WhatsApp que servem para inspirar, Ajudar, para né? ajudar. Né? É. Então, assim, eu acho que a gente precisa lidar sempre com tranquilidade. Os excessos, eu acho que são sempre prejudiciais. A vida, ela te leva com equilíbrio, né? Exato. E a Então, rede social como usar? trouxe coisas Exato. boas e coisas ruins, É. né? Então, assim, às vezes o filho está na rede social, você pode estar junto. Claro. Né? Tem programas que podem ser assistidos juntos, momentos, criar momentos, né? Porque a gente não vamos conseguir não ter e não usar essa tecnologia. Sim. Aproveitar que a gente Né? está na sala, só contar uma coisa rapidinho. Outro dia os meninos, a gente tem uma filha de 17 e um de 12. De 12, Ah, é. sim. Aí a gente falou assim, vamos desligar tudo, fez se tivesse faltado luz. Aí a gente desligou tudo da casa e ficamos conversando assim Sentado no sofá mais de brincando. uma hora, conversando, Olha, jogando. gostoso. Isso me né? chamou a atenção. O dia seguinte, a mais velha, 17 anos, falou assim, a gente não pode repetir isso mais vezes. Ai, não. a gente Olha só. podia finalizar Olha que legal o dia, efeito. assim, sem Todos os dias. tecnologia, sem É. TV, sem celular, né? É. E é um momento, a gente não teve que falar, que trazer problemas ou discussões, ou como foi seu dia, não teve isso. A gente estava natural, jogando a né? dedanha, Olha que mas legal, gente, tão gostoso. estávamos presentes, né? Olha que legal. O que eles Fica... precisam, a presença empática, né? E aí, são- muitas vezes, né, desculpa te cortar, Claro. mas muitas vezes na convivência, no jogo ali, na dedanha, você está descobrindo o seu filho. É uma verdade. atitude. Nossa, mas E ele tá mais, gosto. ele E tá eles mais descobrindo triste. você também. Isso mesmo. Verdade, Mas perguntar, Rose. assim, mas por que a senhora está triste hoje? O que aconteceu? Né? Aí começa a vir as partilhas, né? Fica o convite para quem está em casa, né, Rose? Quem tá em casa, Brincar, desliga sendo- todas desliga as tudo. luzes. Desliga Desafio, gente, Vamos acabou a jogar luz na aqui em dedanha. casa hoje. Brincadeira, acabou a luz. Essa última tempestade que teve agora? agora em Belo Horizonte, né? Acabou a luz num monte de lugar. E aí estavam as duas menores para mim, que uma tem 25, a outra tem 20. As menores. Caçulinha. Com os namorados. Aí o que a gente foi fazer? Nós fomos para a cozinha com luz de vela para Ai. cozinhar. E foi ótimo. Porque Imagina, começamos ficou de até monte, chique, né, Raquel? Ficou até chique. Nossa, jantar à luz de vela. E eu gostava quando era criança, vou até deixar aqui, a gente colocava a vela e começava a fazer os Ai, desenhos você à lembra mão, disso? fazer- Gente, Era legal Ah, era, demais. eu a fazia gente isso. amava fazer isso. As sombras na As sombras. parede, Fazia, né? ou quando chovia, não dava para ir para fora de casa brincar, a gente fazia cabana dentro de casa, juntava uma beliche na outra, colocava lençol.
Olha que legal legal, demais. gente. Muito bom, né, Agora, gente? muito legal. Agora, voltando sobre o trabalho de vocês, olha que interessante, a música, né? A ciência, a neurociência comprova que nós somos diretamente influenciados pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê, isso. Tá vendo? pelas pessoas que você convive no seu dia a dia. Então, se eu ouço músicas que me desesperançam, né? Eu lembro que eu gostava de cantar muito uma música que era no Negativa, muitos anos atrás, né? E eu falei assim, gente, essa música Só não tá tem legal, coisa não tá legal. E aí, então, a música de vocês, ela de uma maneira inconsciente, ela trabalha a motivação, a automotivação. É algo que vem de dentro. Então, o trabalho de vocês é excepcional. Nossa, Obrigada. fantástico. Com Muito certeza. bacana. Como ela Muito. falou, quem tem coração se deixa ser atingido por Com ela, né? certeza. E eu quero aqui ler algumas participações, né? O povo está participando. O Ítalo Fernandes diz, bom dia, Rose. Que programa fantástico. Ah. Deus abençoe a todos vocês. A Luana Vieira diz, alguns confundem gentileza com paquera. Como lidar com isso? Essa, Nossa, o rapaz me falou isso ontem, um motorista que me levou para dar aula ontem. Ele falou assim, nossa, às vezes é complicado que eu começo a conversar com as pessoas aqui no carro, um aplicativo, né? Eu tava de Isso. aplicativo. E às vezes a pessoa, assim, pode achar que eu tô, né, paquerando, cantando. Eu falei, olha, tudo depende da maneira em como você fala. Do olhar, né? Às vezes se você tá com um olhar muito entrando dentro da pessoa, porque tem isso, às vezes a pessoa te olha, parece que ela tá entrando dentro de você. Então você tem que ter equilíbrio na maneira, escolher as palavras certas também. Porque às vezes você tá usando palavras que não são adequadas, É verdade. né? Então a gente precisa de ter Olha, é uma tudo dica, hein? coadjuvante. E também aqui, opa, a Alana diz assim, amei esses cantores. E ela diz ainda, Olha que lindo. Tuca, estou amando o que você está ensinando. Parabéns, você é linda. Obrigada por me Obrigada. ajudar com o seu trabalho. Muito make, muito make. Que gentileza sua. Ô, gentileza é um elogio. Dá um elogio também, né, Tuca? Oi, Nossa, como? verdade. que roupa bonita que você tá hoje. É, que exato. penteado diferente. Certo. Não é? E muitas vezes a gente fala assim, a pessoa tá bonita, né? Mas eu não vou falar nada. Aqui, e Né? a neurociência também comprova que o elogio sincero também libera serotonina e ocitocina, que são esses hormônios positivos, da confiabilidade, do bem-estar, da motivação. E aí eu até encorajo muito meus alunos e pergunto assim, quantas pessoas você elogiou hoje sinceramente? Porque tem que ser o elogio sincero também, né? Não pode ser aquele que você coisa fala uma coisa que falsa, não, né? não soa bem. É porque Falsa só pra A Outra pessoa, vez, quando né? ela é muito intuitiva, ela percebe que a pessoa está sendo falsa. Sim, ela não tá sendo Né? verdadeira. Com Percebe. certeza. Então, assim, o elogio... Porque eu amo ser elogiada. Quem não gosta? Nossa né? Senhora. E quem tem o valor do reconhecimento necessita ser reconhecido e validado. A ciência chama de validação. Quando eu valido uma criança, quando eu elogio uma criança, estimula neurotransmissores de autoconfiança nela. Então, eu encorajo mesmo a você que é pai, que está em casa, né, Rose? O que você já elogiou do seu filho? Já falou que ele faz o que é bem, né? Porque às vezes a gente elogia muito a questão estética. Legal você elogiar a questão estética, mas elogie também as características daquela criança. A inteligência, Né? né? Coragem. Né? Então, às vezes, mas outro dia eu escutei uma mãe falando comigo assim, mas meu filho não é comunicativo, é super tímido. Que bênção! Que bênção! Se ele é mais introspectivo, significa que ele tem um cérebro que é mais analítico, que é planejador. Não é Mais só o prudente. espontâneo Sim, que tem. infelizmente, tem A essa tendência da cultura gente aqui no enquadrar, Brasil. né? Que Enquadrar. você, todo mundo tem que ser falar, igual, todo né? mundo tem que ser espontâneo, todo mundo tem que ser piadista, risonho. Não. Pessoas que são mais introspectivas, mais reservadas, são pessoas extremamente analíticas, inteligentes. E Você que não precisa ser contribuem, né? Contribuem demais. Então a gente Ah, precisa isso de aprender mesmo. não, meu filho, você usa o seu cérebro assim, olha como que você consegue, geralmente são crianças que vão bem em matemática. Você tem que encontrar algo positivo para validar o seu filho, para fazer inclusive com que ele seja mais autoconfiante. Isso é ser gentil com seu filho. E às vezes ajuda a gente, por exemplo, que eu também sou, como que fala, sanguínea, né? Sei. E muitas vezes ajuda a nós que somos sanguíneas, comunicativas até demais, por Sei. vezes. Né? A ser assim, peraí,
mais equilibrada, né? Um equilibra o outro. Claro. Se todo mundo fosse espontâneo, Nosso sanguíneo, Deus. como que ia ser o mundo, hein? Você imagina se só tivesse sanguíneo no trânsito? Nossa! Nossa! Ia ter quebra-pau todo dia. Ia! Porque o sanguíneo, ele é mais agitado, ele tem mais senso de urgência, ele gosta das coisas mais rápidas. Então, uma maneira de você ser gentil é você se colocar no lugar do outro. É aquilo que eu disse anteriormente. Se eu vou chegar para conversar com a Rose e eu já percebi que ela tem mais senso de urgência, ela é mais espontânea, eu tento ser uma pessoa mais rápida. Você já teve a oportunidade de chegar numa farmácia com pressa ou então no sacolão, no açougue, você tá com muita meu pressa Deus. e a pessoa, o caixa tá lá. Assim, Dá um desespero, né? Nós somos cristãos, mas dá vontade de matar. Porque, poxa, a pessoa não está sendo gentil com você. Então, se a pessoa chegou com mais pressa, busque também ter a linguagem, né? Corresponder, Ter a linguagem de rapidez. Agilizar, né? Se você chegou no lugar e a pessoa, né, mas calma, não chega agitado demais, não. Senão você deixa a pessoa ansiosa. É verdade. Então, vamos ter essa linguagem aí de empatia. Olha, eu É? vou confessar, eu sonho com um dia que educação emocional vai ser matéria em escola. Ah, eu Ai, também sonho. eu também sonho. Eu sonho. Eu também sonho. Eu acho que... Porque eu acho acho que que é emocional, né? fundamental, Inteligência emocional Desde deveria o ser caso, tratada com mais atenção. Evitaria muitas coisas. Muitas Mas eu demissões. acho que vocês Verdade. dois tocam num ponto importantíssimo, que é a questão da família, porque tudo começa lá, né? É, na base, né? Na base, né? Ô, gente, o papo tá gostoso aqui, vocês estão vendo, estamos batendo papo, dando risada. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos falando de gentileza. Até já. Manhã Viva de volta, e já quero dizer que se você quiser assistir novamente esse programa, é só acessar o Canção Nova Play. Isso mesmo, tem lá todos os programas da Canção Nova, tem todos os Manhãs Vivas. Opa, vamos corrigir o português aqui. E hoje estamos falando, gente, de gentileza. Chegou o momento aqui da nossa cozinha, doutora que Raquel. beleza. Gente, além de escritora, de médica, escritora, também vai para a cozinha, né, doutora Raquel? Eu acho que todas Gente, nós, né, todas Rose? nós temos que passar a gente na tem cozinha. essa alma, né? Ô, gente, mas eu quero chamar a atenção aqui, olha que coisa mais linda, essas rosas que a doutora trouxe aqui, mas sabe por quê? Porque ela vai ensinar a fazer uma geleia de pétalas de rosa. Muito diferente, eu nunca comi uma geleia de pétalas de rosa. Você vai adorar, você vai adorar. E como que surgiu essa ideia? Olha, a minha mãe, eu sou de uma época que Belo Horizonte sempre foi uma roça, na verdade, né? Nós É uma capital com crescemos- cara de interior. Sim, sim. Eu nasci ali no bairro Floresta, mas era assim, a minha casa foi a primeira na rua. E logo começaram a vir os vizinhos, né? E os vizinhos naquela época tinham mania de dar um bolinho de boas-vindas. Trocava as coisas, né? Aquela gentileza, É né? De verdade. agradar. E minha mãe, ela em casa sempre teve muitas roseiras. E de todas as cores, branca, rosa, né? Minha mãe trouxe essa receita da mãe dela. Olha, Ela é de guardava, família. ela guardava as pétalas, né? Lavava com água e com limão. Depois ela secava e colocava no saquinho, tirava o ar. Naquela época nem se Imagina, pensava nisso, gente. né? Ela falava assim, para não ficar preta. Na verdade, para não oxidar, né? Aham. E aí ela guardava e quando tinha uma quantidade grande, ela fazia geleia e ela guardava os vidinhos que ela mesma fervia, né? E distribuía para os vizinhos. Olha E que esse ato legal. de gentileza era uma coisa assim, eles esperavam, e a geleia já está quase na hora de ficar pronta. A geleia de rosa. Eu falo assim, e as flores? Não existe nada mais gentil do que você dar uma dá flor uma a alguém, flor. não Nossa, é verdade? é lindo. A flor em si, a própria característica dela, a leveza que uma flor nos traz, Delicado. não é verdade? Já nos traz uma gentileza muito grande. E em recordação ao que a minha mãe sempre fez, e nesse ato gentil, eu trouxe aqui para a gente depois experimentar. Fiz um chazinho de Olha- erva cidreira, olha coisa que muito delicadeza, nossa, né? gente. Trouxe o bolinho para a gente poder esperar aqui. O chá já está quase pronto. Eu coloquei Olha aqui, aqui o biscoito para a gente ó, comer com a mostrando. geleia. Trouxe um biscoitinho e já trouxe a geleia pronta de casa. Mas aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer a geleia. Tá bom, vamos lá. O ideal, Rose, é que você não use flores ornamentais. Por quê? Essas flores ornamentais que vêm para poder ter os cabos maiores, elas normalmente têm agrotóxico, então não é muito indicado.
o melhor é que você use essas flores de casa mesmo, né? Que são cultivadas. E você pode fazer esse sistema de ir juntando as pétalas até que você tenha uma quantidade bastante. Lavar bem lavadinho, Lavar, né? essas aqui já estão lavadas, lava bem lavadinho, seca. E importante que eu vou mostrar para vocês é que no final da pétala tem esse pontinho branco, né? Isso aqui dá um gosto amargo na geleia. Então a gente tira isso, tá? Certo. Tira e usa só a pétala mesmo. Só Eu o gosto vermelhinho. muito das pétalas vermelhas porque ela dá um tom bonito, né? E o vermelho ativa, não é, doutora Tuca? Ela ativa a nossa cor gustação, vermelha. não é verdade? A cor vermelha. Mas se você misturar também rosas brancas, chá, todas elas são comestíveis e são deliciosas. E a geleia, ela é simples de se fazer. Primeira E coisa... cheirosa, né? É cheirosa, é cheirosa. Aqui o nosso chazinho já está pronto. Nosso chá também Eu já tá vou cheirando até gostoso colocar aqui. ele aqui antes da gente já preparar para a gente tomar esse chazinho juntos, né? Vou colocar aqui no bule. Olha que beleza. Quentinho. Uma vez, eu viajando para Foz do Iguaçu, eu passei por Curitiba. Aham. E aí eu tive o contato com a doutora Zilda Armes. E nós ficamos 2 horas dentro do avião, assentadas uma do lado da outra, porque teve uma pane lá e nós não pudemos levantar voo. E aí nós começamos a conversar. E foi uma conversa maravilhosa, porque ela contou como que a mãe dela fazia quando eles adoeciam. A mãe dela fazia o seguinte, a mãe dela disse que ela tinha uma bandejinha que ela arrumava e ela disse que eles eram muito pobres, né? Eram muitos filhos, mas que todas as vezes que eles estavam doentes ou gripados ou mais fragilizados, eles sabiam que a mãe tinha aquela bandejinha onde ela colocava um paninho especial. E naquele dia ela sabia, eu era o filho especial para minha mãe. Ai, que linda. Então ela conta que essas atitudes atuam até no nosso sistema imune, melhora o nosso sistema imune, né? Por quê? Porque naquele momento você se sente valorizado, você é único, amado. né? E o seu sistema imune começa a recuperar. Então, eu brinco muito e quando a gente está gripado lá em casa, eu falo assim, a bandejinha da doutora Zilda Armes, né? A primeira mulher a ter sido verdade. indicada ao Prêmio Nobel, né, da Paz. Então, E gente ela não deixava, pode... a mãe dela deixava a bandejinha com Deixava o a chá. deixinha pronta. Todas as vezes que algum filho adoecia ou estava mais fragilizado, ela usava essa bandejinha. Ela falava, quando a mamãe pegava a bandejinha, a gente sabia, nossa, hoje eu sou saudável. Ela falou assim, a mamãe fazia o que ela tinha. Era um chá, era uma bolachinha, às vezes era uma maçã que ela punha, uma banana e levava para a gente na bandejinha. Era Oh, um que ato gracinha. maravilhoso, né? Olha Então, só. assim, que coisa fantástica, né? E ela falando o quanto que isso... olha aqui, agora a água já está fervendo. A água tem que estar fervendo para a gente poder colocar as pétalas. Tem a quantidade certa da água? Olha, o ideal, aqui a gente está com uma panela pequena, eu faço em tacho, né? Tachão, né? O tachão. Aí o tachão a gente usa 3 litros de água e mais ou menos uns 2 a 3 quilos de pétalas. Aqui eu diminuí, tem mais ou menos 1 litro de Aí pode- água e eu estou fazendo proporcional. Tá, um Tá? litro de água para 1 quilo de Aqui pétalas. eu tenho mais ou menos umas 400 gramas de pétala, tá? Não tem 1 litro aqui não, não chega a ter Tá. 1 litro aqui não. Aham. Aí eu coloco aqui. Gente, tão bonitas as pétalas, São né, lindas, gente? né? E quando ela começa a ferver, eu lembro disso lá em casa, Rose, porque a casa fica com um cheiro. Cheirosa. Gente, vocês não tinham ideia. E assim, A sua mãe também, ela deixava a casa cheirosa, ai, né? você Também não tem tinha esse ideia. objetivo. Não, era assim, era um carinho. E minha mãe era daquelas quitandeiras, né, antigas, que faziam de tudo. É mesmo. Tem uma coisa que eu vou contar que você pode fazer, que algumas receitas dessa geleia diferem. Tá vendo como é que ela tá mudando a cor? Ela tá ficando rosa, né? Tá ficando rosa. É que Engraçado. eles falam o seguinte, que o ideal é que você coloque, lave, depois de lavá-las, deixa ela durante 3 dias com suco de limão e água e tampa. Porque o suco de limão, o pH mais ácido, ajuda a hidratar e a liberar
mais aquele cheiro gostoso e o sabor que tem você que gosta muito de comer, né? A Marina me contou que ela adorava comer quando ela estava grávida e eu fico imaginando, porque tem muitas vitaminas e é bem nutritivo mesmo. Aí você já pode colocar o açúcar, tá? Aí você vira o açúcar Qual a todo. quantidade de açúcar? Aqui eu tenho 250 gramas de açúcar, tá? E você pode colocar o açúcar, se você quiser aquela geleia um pouco mais doce, né? Você coloca o açúcar e imediatamente algumas pessoas usam pectina, que não tem cor, para manter a cor exata, que ficar com a tonalidade das cores. E eu gosto de usar gelatina de morango. Por quê? Porque ela dá uma cor mais forte. Olha lá que lindo que fica. E aqui você vai agora só mexendo, mais nada. Vai acentuar a cor. Olha o cheirinho, gente. Misturar, olha que coisa mais gostosa. E aí você vai fazendo, vai misturando, até que começa o açúcar, né? A gelificar junto com a gelatina, né? Com a pectina que existe na gelatina, até dar o ponto que a gente, quando faz assim, ele dá uma cortininha, sabe? Quando você levanta assim, ela dá uma cortina. Aqui agora ainda não vai acontecer isso, porque leva cerca de mais ou menos aqui uns 30, 40 minutos a gente misturando, né? E tem que ficar mexendo, E né? tem que ficar mexendo lentamente, não precisa não é aqueles doces que agarram no fundo, não, sabe? É bem lentozinho. E aí, eu trouxe para todos nós comermos juntos, né? A geleia já pronta. Vem cá para você poder ver. A gente podia convidá-los, né? Podemos, para chegar aqui para comer com a gente. Olha que beleza. Eu trouxe aqui para vocês a E geleia. as pétalas, elas ficam meio Gente, e inteiras essa ainda. aqui, olha só para vocês verem. Não, vocês vão ter todos que comer, senão eu vou ficar triste. Aí tem que dar um sorriso para O ficar estúdio alegre, todo né? cheiroso, eu não vou querer, Você Raquel, pensa hein, bem, Rose? Tuca? Nossa, esse E cheiro. olha aqui, gente, essa aqui foi feita com a rosa de casa, tá? Olha só. Então, esse biscoitinho aqui, ele é uma leveza, assim, sabe? Só para E tem você os poder... pedacinhos das pétalas, Não, gente, você vai olha. comer a pétala. Quem vai ser o primeiro? Gente, que chique. Pode Você, Marina! Que ama! Marina, você comia flor? A Marina adorava comer flor. Passava assim nos portões das casas e tinha aquela Olha rosinha só, branca mais gente. cheirosa. Eu fazia a gentileza comigo mesma de pegar Muito um. obrigada, Raquel. Por isso que ficou Marina Flor, então, né? Gosta de comer flor. Gente, mas olha que linda que fica. Não, não sei se vocês sabem que é Já a geleia provou preferida aqui, da Rainha Elizabeth. Ela faz só com as é muito boa, né, gente? Só tem um problema. A gente não pode Não dá parar pra de ficar comer. só um. Não é? Tem vontade de ficar comendo. E aí a gente Nossa, que serve com um delícia. chazinho, Nossa, que né? Olha só que delícia. Gostinho de rosa também Eu é bom. trouxe para vocês levarem para casa, viu, Muito gente? Nossa. Que gentileza. Que gentileza. Gentileza. É gentileza da minha mãe. E essa faz ancestralidade no potinho, né? Gentileza, Que era da sua servir, né? avó, Com sua chazinho. mãe. É, Muito muito gostoso, bonitinho, né? né? Servir é uma gentileza. Servir é uma gentileza. Ah, Cozinhar sim, com né? afeto, Os né? japoneses, eles fazem cursos de como Olha só. servir bem, né? A visual, eu fiz questão de trazer aqui, porque a gente come com os olhos também, né, Olha Tuca? que Você bonito sabe isso, melhor do que é eu verdade. isso. É um verdade. carinho. Não, Aqui, e eu ó. como com os olhos e com muito com a boca Quem também. quiser aqui. Verdade, Tuca. É muito com a Aqui, boca agora também. vocês se servam. Ah, eu como também gosto de interessante. açúcar. Às vezes é um Colocar um prato pouquinho. simples, Quero com mas se você colocar ele Isso. bonito, uma mesa bonita, É a né? bandejinha, Realmente né? É a bandejinha. É servir Olha que interessante, já com que nós carinho, estamos com falando amor. de gentileza, mudou um casal pro meu prédio. E sabe o que o meu Você vai marido, na levar? época, ele era Não, síndico. você Olha vai o que, levar. olha o que esse casal fez. Você vai levar pra eles. Assou um bolo, eu vou levar mesmo. Assou uma broa, uns pães de queijo, fizeram um patê e levaram lá embaixo. Ah, que No primeiro- bonitinho, Eu gente. nunca tinha visto isso. Olha Eu que vim gracinha. cumprimentar vocês, o meu marido estava como síndico, eu vim cumprimentar vocês. Olha que gracinha. Eles mudaram pra lá e foram Ô, gente, nos isso muda cumprimentar, tudo, não muda? levando Muda. um bolo e um pão de queijo. Aí eu pensei assim, gente,
Gente, quando é que eu parei na minha vida para fazer isso para alguém? Fica Olha. para você que está em casa, né, Rose? Verdade. Será Olha. que, né, nós estamos colocando em prática? Porque falar de gentileza é muito bonito, Sim. é gostoso. Mas na hora da mas prática- como que eu posso colocar isso em prática? E Eu são tô, aqui, tantas eu tô assim pequenas levantando aqui para ações, mostrar né? quem está em casa como que fica a pétalas, constância maravilhoso. Não é delícia, da, não é? da Maravilhoso. geleia Não, e muito da bonita. pétala. Agora, olha. vocês não sabem que eu vou dar uma outra Ah. dica. Vocês compram queijo brie, aí vocês cortam a parte de cima do queijo brie, tira, cava, coloca a geleia dentro Sei. e leva no forno. Gente, Nossa senhora, é gente. de Uau. matar. que delícia. É de matar, é de matar. Na sua casa, então, não falta essa geleia, Não, né? não, não, não Raquel? falta, não falta. E você, como sua mãe, também faz e dá para todo mundo. Olha, a minha filha lá, eu moro em Lagoa Santa, então o condomínio lá tem, Ai, eu tem muita amora, sabe? Então ela pega as amoras, leva, eu faço geleia de amora, eu faço geleia de tudo. Jabuticaba, Minha mãe a casca fazia da uma jabuticaba. também, Rose, deliciosa, que é mais complicada. também vou comer mais uma. Eu me senti um pouco... eu falei assim, eu acho que eu posso fazer feio lá na televisão. A mãe fazia uma geleia de pimenta, Ai, é uma delícia, gente. que vocês não têm ideia. Quem tá em Pimenta, casa deve malagueta. estar com água na boca. Deixa mas assim, bem lá no fundo, você sente, vocês têm que ver que delícia. É a forma de preparar, né? É a forma de pimenta. preparar. É delicioso mesmo. Que Então, é o é o amor. carinho que eu trouxe. Eu trouxe para os câmeras também, viu? Todo mundo vai Olha que levar geleia aqui. gentileza. E eu quero lembrar, gente, que a receita dessa geleia já está no nosso Instagram, viu? Então você vai lá no Instagram do Manhã Viva e confere a receita da geleia de rosa. Gente, é impressionante, Muito gostoso. né? Eu já ganhei aquele tercinho de cheiro de rosa. Olha, Eu já Eu ganhei. tenho. Gente, é a mesma coisa. Não é O como- gosto, assim, O gosto. de rosa mesmo. É de rosa mesmo, é delicioso. Come mais, Vai Marina. trazendo, vou comer Você depois. Sem problema. Comer nossa, tudo. que delícia. Eu queria Delícia. que vocês deixassem, então, uma mensagem final para quem está em casa, né? Pode começar pelo Nossa, que coração legal. palpita. Acho que a mensagem é que é fundamental a gente falar sobre isso, né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de como começar ou perceber que isso é importante. Primeiro é perceber que isso é importante, que relacionamento é fundamental, é o que importa na vida, no mundo, né? Todo o resto a gente perde, ganha, agora relacionamento é a base de tudo, né? Então falar de gentileza, falar de amor, falar de generosidade é uma coisa que tem que fazer parte do cardápio da família, assim, da vida, assim. Quanto mais a gente falar, mais a gente vai ter. Quanto mais a gente fizer, mais a gente vai receber, Verdade. né? Verdade, Então, acho que verdade. é por aí. Pode falar então, Tuca. Olha, eu convido todos nós, inclusive eu e a você que está em casa, a se perguntar o que você ainda não fez de gentileza? O que você está fazendo que você deveria mudar a forma de fazer? Porque nós precisamos de fazer a autoanálise, como eu bem disse. Então, como a vizinha que mudou para o meu prédio me levou um bolo e eu fiquei super surpresa, será como você pode surpreender seu marido, seus filhos, sua esposa, seus colegas de trabalho? Será o que você pode fazer? Dar um elogio? Levar talvez uma geleia? Exato. Então, é importante que a gente coloque em prática, Rose. Isso mesmo, Raquel. Eu gostaria de começar agradecendo a Canção Nova pela gentileza de ter me convidado para vir até aqui. Né? Imagina, gente. Foi uma gentileza Foi enorme. uma Eu honra me para senti- nós. É isso, a honra é toda minha. Eu me preparei muito para poder trazer o melhor de mim para vocês, né? E acho que esse é o momento mágico, onde num mundo hoje tão cheio de desesperanças, né? De coisas negativas, a gente parar e pensar em algo tão lindo como a gentileza, como o amor, como o Guto falou aqui agora. Num bate-papo, Rose, você está de parabéns da Obrigada. forma como você conduz, Verdade. né? A liberdade Verdade. que você deu. Eu esqueci que eu estava na televisão. Ai, que né? bom. O importante De é repente gente eu em estava casa. ali na Estava sala na da nossa minha casa, casa conversando, mesmo. É né? verdade. E falando a respeito de algo tão importante, né? E podemos, assim, todos nós tocamos ali um pouco de vida, um pouquinho de nós, né? Então, o que eu quero
nesse momento, é deixar um pouquinho de mim para vocês. Que né? lindo, gente. Nessas lembrancinhas. Nossa, muito lindo. E nas palavras que Ficou eu pude deixar marcado no aqui. coração, viu? Ai, obrigada. Fica tranquilo, Obrigada, ficou Rose. marcado. E quero agradecer a presença de todos de Muito vocês. obrigada. Obrigada a você que esteve ligadinho no Manhã Viva. Espero que você tenha coragem hoje de dar passos de gentileza. Mas nós vamos ouvir agora, vamos finalizar com o Coração Palpita, cantando pra Opa, nós. vamos lá. Vamos lá. Nós podemos ficar Só os dois, né? Eu vou ficar aqui. Gente, eles são ótimos. Essa é uma canção nova. Canção nova, olha. O Coração Palpita está lançando o 3º álbum autoral, chamado Chuva de Valores. E a gente convida cada um de vocês a ser uma gota dessa chuva, a se inspirar, passar para frente o que você pode, o que você tem, o que você sabe e o que você ainda vai aprender. Gentileza. Foi mal. Música nova, gente. Eu trouxe até cola. A Eu gente tô nervoso. combinou Não de fiz cantar show mais ainda com curto. ela. É verdade, Vou começar de novo. inédita, Agora vai, pessoal. agora vai. Tô nervoso, é a primeira vez que eu toco ela ao vivo. Você tá na sala da sua casa. Tá na sala Primeira da sua vez. casa. Gentileza gera gentileza. Tô errando mesmo, eu tô nervoso. Vamos cantar sem Agora vai. violão? Agora vai, Só agora aí já tá- já o finalzinho agora vai, ó. Gentileza. Agora vai, agora vai. Gera gentileza. Agora destravou. Que beleza. Gera fruto, amor. Gera, produz, Cria, faz, fabrica, fornece alegria, paz, muito amor e muito mais. Gera, produz, cria, faz, fabrica, fornece alegria, paz, muito amor e muito mais. Gentileza gera gentileza. Que beleza. Gera fruto, amor. Gera gente que cuida de gente. Gera gente que alivia a dor. Gentileza gera gente. cançãonovaplay.com. Assine já!